Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio, para aqueles que já me conhecem. E esse 2 de abril de 2024 é um dia muito especial. É o Dia Mundial da Conscientização, sobre o autismo. E esse é o primeiro ano que eu comemoro como uma pessoa diagnosticada autista, nível 1 de suporte. E por que essa data, é importante para mim? Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu sou uma pessoa que passou a vida inteira sendo um pontinho fora da curva, sendo diferente, o tímido, aquele que não sabia se relacionar bem com as pessoas, aquele que não sabia conversar bem com as pessoas, que tinha muita dificuldade de interação social, de poucos amigos, que ao invés de ficar na escola, nos anos de escola, conversando e tudo mais, eu era aquele que me isolava, que gostava de desenhar, que estudava música, enfim, sempre gostei de artes, como todas as artes sempre permearam a minha vida, porque eram coisas que eu conseguia fazer individualmente, não precisava de nenhuma atividade coletiva, Mas apesar disso tudo, meus pais, atentos certamente a essa dificuldade, sempre me colocaram para praticar algum esporte, fazer alguma atividade em contraturno na escola, principalmente período pré-vestibular. Então, eu meio que, de uma maneira positiva, mas sempre fui forçado, a estimular, fui estimulado a conviver, com as pessoas de uma forma geral, sejam eles parentes ou não. Isso sempre me trouxe uma série de dificuldades ao longo da vida, Isso sempre me trouxe um cansaço, emocional muito intenso, de não querer estar, não querer ir em determinadas festas, de família, justamente porque eu não queria me relacionar ali com as pessoas, porque eu não queria estar perto, Mas assim o tempo foi passando, e seguindo as convenções sociais, as convenções culturais, eu fui levando minha vida da forma com que a sociedade, a cultura na qual eu cresci, ela entende, como sendo um padrão de normalidade. Então, cresci, estudei, fiz uma graduação, com dificuldade sempre, com algumas dificuldades, principalmente ligada aos relacionamentos, ao meio, não necessariamente uma dificuldade acadêmica, eu nunca tive dificuldade acadêmica, mas sempre ligada, ao meio onde eu estava inserido. Mas fiz, a minha graduação, depois fiz uma pós-graduação, comecei a trabalhar. Por um período fiz uma experiência religiosa, fora do Brasil, no Brasil também, mas fora do Brasil, na Itália. Retornei, entendi, que apesar de aquele ambiente ser um ambiente bom, relativamente bom de se viver, mas não era a minha vocação principal, Mas entendi que se não era aquela vocação, a vocação era o matrimônio. Dessa viagem conheci minha esposa. Pouco tempo depois de casado tive filhos e fui tocando a minha vida, e alguns problemas começaram a acontecer, porque apesar dessas dificuldades que eu relatei anteriormente sempre terem sido difíceis, eu aprendi a lidar relativamente bem individualmente com isso. E o problema foi que após o casamento, com filhos, eu tive que reaprender a me adaptar a essa realidade de relacionamento, de relacionamento a dois, familiar, e as demandas, que o trabalho começou a me exigir, e que foi muita novidade junto, e eu realmente entrei numa estafa muito grande. Hoje eu entendo que certamente eu ia de crise em crise, dando os nomes, de meltdown, shutdown, burnout. Então eu passei anos nesse processo,
Até que eu fiquei muito mal emocionalmente, né? Enfim, psicologicamente, fisicamente, imunidade sempre muito baixa. Eu era uma pessoa que tinha uma saúde relativamente muito boa, mas comecei a ter baixa de imunidade, uma série de alergias, uma série de problemas de saúde. E tempo passou, as coisas, né, no relacionamento se complicaram um pouquinho, por conta dessas minhas dificuldades principalmente. E eu consegui, né, com uma válvula de escape, entre aspas, atingir meu objetivo, que era me tornar docente, professor. E assim eu fiz, corri atrás do mestrado, fiz meu mestrado, e aí começaram algumas outras certificações, né, alguns outros cursos. Atualmente eu já fiz 6 pós-graduações, lato sensu, fiz esse mestrado, estou fazendo uma segunda graduação, né, e uma pós-graduação junta, 2 pós-graduações juntas. E ano passado, ano retrasado, né, no processo terapêutico, eu fui procurar entender, né, um pouco mais aprofundado esse histórico, né, que eu relatei para vocês bem resumidamente, né? Além disso, eu achava que era um TDAH e não era, né? Procurei uma especialista, uma neuropsicóloga, e chegamos bem na transição aí do meu aniversário dos 41 para os 42 anos. Então eu digo que meu presente de aniversário em 2023 foi o meu laudo, né, de autismo nível 1 de suporte, sem deficiência intelectual e da linguagem, e foi um laudo que demorou uns 4 meses para ficar pronto, porque ela falou que eu relativamente me adaptei muito bem ao longo da vida, né? Apesar de tudo, apesar de todos os traços, apesar de todas as dificuldades, eu passei relativamente bem por isso, né? E foi quando a gente chegou à condição também associada das altas habilidades e superdotação. Então, além do autismo, né, nível 1 de suporte, eu tenho também uma condição que me faz ter algumas facilidades, né, principalmente acadêmicas e relacionadas à parte produtiva criativa, né? Então, eu sou uma pessoa que estou com o meu cérebro sempre borbulhando de ideias. Então, tem uma hiperatividade cerebral e uma arborização de pensamento, né? E assim foi a vida inteira, o que me trouxe muitos conhecimentos, muitas facilidades e potencialidades, né? Alguns estudos, mas também me trouxe alguns prejuízos, né? Não é só, quando a gente fala, né, assim, não é só coisa boa. Quando a gente fala de altas habilidades e superdotação, tem vários agravantes, né, que vêm junto também, que hoje eu sei. Então, contei essa história, na realidade um resumo para deixar registrado aqui, para dizer que é o primeiro ano consciente da minha condição, consciente da minha vida, né, da minha trajetória, e muitos porquês foram respondidos ao longo desse um ano, né? Eu me tornei, né, um neuropsicopedagogo, arte-terapeuta, e estou estudando, né, pedagogia como segunda graduação e neuroeducação. Já fiz uma pós em neuroaprendizagem, já fiz também intervenção ABA, né, focado na parte do autismo, e enfim, estou fazendo outras certificações, né? Então, a minha meta é ter aqui nas redes sociais uma porta de entrada aberta para poder interagir com pessoas, apesar da minha dificuldade, pais, famílias, pessoas que se veem com essa dúvida, né? Para que a gente possa trocar informações, conhecimentos e trazer para vocês, né, cada vez mais informações, conhecimentos a respeito, né, principalmente desses temas. Então, gostaria de agradecer vocês pela presença. Se gostaram do vídeo, comentem, deixem seu like para fazer aí o canal crescer. Se você estiver vindo por uma outra rede social que não o YouTube, né, deixe seu comentário também. E enfim, e é isso. Até a próxima. Fique com Deus, forte abraço e até mais.